Eu gosto assim muito da franquia Pânico. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi lá em 2011, antes do lançamento do quarto filme. Eu fui uma pessoa que cresci sempre com medo de filmes de terror, então eu nunca tinha assistido. E eu gostei demais de toda essa metalinguagem com filmes slasher, numa época que isso não era tão comum como é hoje em dia mesmo. E eu só fui me apaixonando mais por essa franquia como um todo. E o Wes Craven era um gênio. Dito tudo isso, eu não sou muito fã do quinto filme, de uma forma geral, porque eu acho que há boas ideias ali que não são bem exploradas. E aí vem o sexto filme, que eu fui ver sem grandes expectativas, mas acabou me surpreendendo bastante por ser melhor do que o anterior em todos os níveis. A trama acompanha Sam, Tara, Mindy e Chad deixando Woodsboro para trás após o último ataque do Ghostface e seguindo para Nova York. Porém, um novo Ghostface mais brutal e diferente de todos os anteriores passam a persegui-los. Pânico 6 é curioso porque o filme de 2022 é só Pânico. Aí vem a sequência dele que aí tem que se chamar Pânico 6 porque já existe o Pânico 2. Mas enfim, ele habita um local curioso porque ele é um filme que ainda está preso ao passado, mas ao mesmo tempo ele deixa a icônica cidade de Woodsboro para trás e segue um caminho que alguns filmes de terror acabam seguindo em um determinado momento de franquias que são muito longínquas, são muito longas, que é justamente ir para Nova York, ir para alguma cidade, sair do seu lugarzinho ali para ir para outro local. Vide o próprio Jason, que foi para Manhattan em algum dos filmes do Sexta-feira 13, que eu não vou lembrar qual é, e o Pânico decide fazer isso, agora na sua sexta versão. E dentro de Pânico 6, a Nova York, que na verdade é Montreal, é utilizada de uma maneira divertida que traz uma identidade diferente para a franquia até então. Porque dentro de Nova York, eles permitem se colocar a questão, tem um beco escuro de noite onde vai passar uma professora e você sabe que aquilo é meio imbecil, mas funciona. Ou até mesmo para mim, que é uma das melhores sequências do filme como um todo, que o trailer chega até a estragar um pouco, então se você não viu o trailer, recomendo até não assistir, que envolve o metrô de Nova York e como eles usam da montagem, da iluminação, para brincar com a questão de, será que eles estão realmente salvos num lugar onde está cheio de gente, que tá todo mundo fantasiado e tem muitos Ghostfaces? Eu acho que eles conseguem trabalhar bem com a atenção nessa cena, que eu achei assim, ó, incrível. E por consequência, isso acaba se traduzindo até mesmo no Ghostface, que ele é uma versão diferente por estar num lugar diferente, colocando assim, que ele é um personagem muito mais sombrio, muito mais brutal mesmo, e como consequência isso torna as mortes do filme muito mais exageradas mesmo, eu digo até mais violentas, num sentido que parece até quase que o personagem entra num grau de sadismo às vezes, que ele pode matar a pessoa, mas ele vai matar da pior, mais grotesca forma possível, e a forma como eles filmam isso nunca é exatamente chegando nos finalmente de mostrar em algumas situações, mas deixando subentendido que aquilo foi bastante violento, ou em outras ele até mostra o que causa até um pouco gore, assim, que eu particularmente acho legal. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Clica no joinha, não te custa nada, ajuda muito o canal a crescer e se você tá curtindo demais, é só assinar para fazer parte aqui da comunidade e não perder os próximos vídeos. O roteiro é escrito pela mesma dupla que escreveu o Pânico de 2022, eu acho um roteiro mais competente aqui, mas a princípio eu achava que eles iam subverter a questão da estrutura de Pânico de uma forma geral, onde a gente está muito habituado a descobrir quem é o tal Ghostface enquanto esse personagem está perseguindo os nossos protagonistas e tentando matá-los e tal. Eu achei que isso ia ser interessante porque vai de encontro com a própria proposta da franquia Pânico de uma forma geral, que é lidar com a metalinguagem, de falar as coisas que podem acontecer ou de maneiras diferentes. Então, quando tem essa subversão da expectativa de que talvez a gente não acompanhe, tem uma história que tenta descobrir quem é um Ghostface, eu tava vendido, eu falei, cara, eu quero ver isso. Só que muito rapidamente eles voltam pro status quo da franquia, que é sempre tem um cara misterioso e a gente precisa descobrir quem ele é. Que veja bem, eu não acho que é ruim, eu acho que é bem feito nesse sentido também, porque eu fiquei até ali nos finalmente tentando descobrir quem era a pessoa que estava por trás do Ghostface, mas eu fiquei com a sensação de que seria muito mais interessante se eles tivessem quebrado essa fórmula de quem é o Ghostface logo a princípio. Fora isso, algo que eu achei muito positivo da narrativa desse filme é como ele consegue estabelecer o quarteto Sam, Tara, a Mindy e o Chad com força e carisma. E eu diria até um ponto, talvez eu esteja sendo meio herege aqui, de que esse filme consegue estabelecê-los tão bem e torná-los tão icônicos quanto o trio original que a gente aprendeu a acompanhar e gostar
dos antigos filmes. Com destaque para o Maisel Golding, que eu acho que ele acaba habitando um lugar que era do Dewey nos antigos filmes, que é algo que eu acho legal, e a relação dele que ele vai criando com a Tara nesse filme, eu também gostei muito, e lembra em certo nível a própria questão do Dewey com a própria Gale. E falando na Gale, a gente tem a Courtney Cox de volta como a personagem, tem também a Hayden Panettiere como a Kirby, e elas estão bem, tem momentos legais para ambas, eu acho que muito mais para Gale do que para Hayden de uma forma geral, mas é aquele aceno pro passado, sabe? Para os fãs dos antigos filmes, olha, ela tá de volta nesse contexto, nessa situação, será que talvez ela também seja o Ghostface? Sempre tem essa questão envolvendo esses personagens que são muito legais, mas eu acho que uma coisa que era muito promissora do roteiro, que eu sinto que eles não exploram a fundo, tal qual no filme de 2022 eu achei que também que eles não fizeram muito bem feito, é toda a questão do Sam com o seu passado. Toda a questão do fantasma do Billy que a persegue, o que ele representa pra ela e de quem ela é uma coisa que eu sinto que o filme coloca ali em alguns momentos, mas nunca desenvolve muito bem. Ou até mesmo a coisa da irmã dela, da Tara, não lidar com o trauma e querer seguir em frente sem que aquilo defina quem ela é. É um outro ponto que eu sinto que o filme não necessariamente desenvolve muito bem, o que são oportunidades perdidas de tornar essas personagens mais profundas dentro da franquia, já que de uma certa forma elas acabam sendo as principais. E toda a questão relacionada à metalinguagem, eu sinto que o filme está num lugar muito confortável de... Eu vou fazer algumas referências aqui, que tem uns momentos muito legais, tipo a Mindy falando como funciona franquias hoje em dia, deles estarem dentro de uma franquia e que nem os personagens legados estão a salvo, citando, por exemplo, 007, Star Wars, que acaba sendo muito divertido, muito legal. Só que eu sinto que, de uma forma geral, a metalinguagem do Pânico, nesse ponto da indústria de uma forma geral, não tem mais tanto peso dentro da história quanto havia no passado, porque antes eu sinto que o fato deles trazerem os clichês e todos os elementos de filmes de terror para dentro da história e continuações, havia um sentido dentro da narrativa. No caso desse filme, a metalinguagem acaba sendo muito ele falando sobre si mesmo e ficando meio que só nisso. O que eu acho um pouco fraco, mas eu entendo que acaba sendo o suficiente para o que ele quer entregar. Mas no final, eu achei Pânico 6 extremamente divertido e tenso, onde ele consegue criar uma atmosfera de tensão e dúvida em que você não sabe quem vai chegar no final realmente vivo. Eu acho isso um mérito muito grande pro filme como um todo. E é isso, pessoas. Quando você assistir, deixa aí nos comentários se você curtiu ou não o filme, qual é o seu Pânico favorito, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser deixar o joinha, eu agradeço demais e a gente se vê na próxima. Tchau!